Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos do Centro Espírita Amor e Caridade de Piraí. Que Jesus nos abençoe em mais esta feliz oportunidade de estarmos aqui virtualmente reunidos para juntos estudarmos um pouco mais do seu Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. Allan Kardec abriu o capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Cristo Consolador, com a narrativa de Mateus, que está no capítulo 11, versículos 28 a 30. Mateus registrou as seguintes palavras do Cristo: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e é leve o meu fardo. Este é o item 1 do capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo que nesta oportunidade nos cabe conversar. Por isso trouxemos esta bela narrativa de Mateus para que os nossos corações, para que as nossas mentes já possam entrar na sintonia do tema que se apresenta para hoje. O Cristo Consolador é o capítulo de número 6. Um capítulo bem curto, mas um capítulo de uma importância muito grande, porque ele vai falar das nossas dores, vai falar das nossas decepções, das nossas misérias, da perda de entes queridos, enfim, de todas as aflições que temos na vida, e vai nos apresentar consolo, porque vai colocar como premissa a fé no futuro e a confiança na justiça de Deus, como vai declarar Allan Kardec. Neste capítulo, que é composto de 8 itens, o item 1, que Allan Kardec apresenta esta narrativa de Mateus, Kardec vai dar o subtítulo O Jugo Leve. No item 2, ele comenta esta passagem de Mateus. No item 3, ele vai apresentar a bela passagem de João, o Consolador Prometido. E no item 4, Kardec comenta, e dos itens 5 até o 8, nós vamos encontrar 4 comunicações do Espírito de Verdade, fechando o capítulo nas instruções dos Espíritos. Então temos por objetivo, dentro do tempo que dispomos, conversarmos um pouco sobre a passagem do jugo leve, depois um pouco sobre a passagem do Consolador Prometido, narrada por João, e rapidamente percebermos alguns destaques dessas 4 mensagens que o Espírito de Verdade apresenta-nos a partir do item 5. Nós vamos perceber que este capítulo vai nos convidar a mudarmos de atitude diante das dores. Vai nos mostrar caminhos melhores, atitudes melhores diante da vida, diante das provas, diante das expiações, para que nós possamos assim vivermos de uma forma mais feliz. Então, entrando um pouco no item O Jugo Leve, na passagem que narramos de início, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 até o 30, que é o item 1 do capítulo 6, nós vamos perceber em cada palavra de Jesus um ensinamento, uma importância que precisamos atentar, porque cada palavra que um Espírito puro como Cristo pronuncia tem um significado muito grande. Então ele começa dizendo, vinde a mim. Ora, o que é ir a Jesus? É a primeira reflexão que se apresenta, né? Nos dias de hoje, em que o Cristo, um Espírito puro, que está no mundo espiritual velando por nós, que é o governador do nosso planeta, como irmos ao Cristo, se não praticando as suas lições? Quando nós pensamos, agimos, falamos de forma condizente com tudo que
o Cristo nos falou e a doutrina espírita nos explicou, nós estaremos indo ao Cristo. Ele está nos convidando. Ele está, de certa forma, nos mostrando que é preciso uma atitude de nossa parte. Não é uma atitude, não é ficarmos numa passividade. Ele está dizendo, vinde a mim. Ou seja, se movimente, faça a sua parte que o céu fará a dele. É isso que o Cristo está nos dizendo, nos convidando a uma movimentação, a uma mobilização, a movimentarmos a nossa vontade na direção de praticarmos as suas lições. E ele continua dizendo, vinde a mim todos. Ora, essa palavra todos já merece também uma reflexão de nossa parte, porque o Cristo, como sabemos, sempre foi inclusivo. Ele incluía todos. Para ele não havia distinção em nenhum de nós, não havia religião, não havia raça, não havia nacionalidade, absolutamente nada, porque o Cristo sempre olhou para os homens como filhos de Deus, como a essência, ele sempre via a essência. Por isso que ele atendia, ele acolhia os sofridos, os criminosos, os pecadores. Por quê? Porque ele não via um pecador, ele via um filho de Deus que provisoriamente, momentaneamente, estava ainda na faixa do erro. Então, por isso que ele chama a todos. E ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Não é que são aflitos e sobrecarregados. Aqui, também neste verbo estar, precisamos observar que o Cristo está colocando que a nossa condição de aflição e sobrecarga, ela é passageira, ela é temporária. Nós não somos aflitos. Nós estamos provisoriamente aflitos, temporariamente aflitos. E ele diz, aflitos e sobrecarregados. Mas como, Senhor? Aflitos e sobrecarregados? Não bastaria só aflitos? Ou não bastaria só sobrecarregados? E a resposta é não, porque os aflitos significam uma coisa e os sobrecarregados significam outra coisa. O aflito é aquele que está com a dor que veio dimensionada do plano espiritual. O aflito é aquele que está trazendo as provas e as expiações compatíveis com o seu nível evolutivo, com as suas atitudes. É aquele que está colhendo aquilo que plantou. Mas a sobrecarga é uma dor que nós acrescentamos à aflição por conta do nosso comportamento, por conta da forma como nós encaramos a dor. Então vejam que a aflição ela é inevitável, porque ela veio no nosso planejamento reencarnatório, mas a sobrecarga é evitável, porque quando nós agimos com rebeldia, quando nós agimos com impaciência, quando nós entramos na faixa da vitimização, da maledicência, nós estamos acrescentando na nossa aflição uma carga a mais que não estava prevista no mundo espiritual. Então vejam que o Cristo está indo a detalhes. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não está dizendo que vai resolver o nosso problema. Porque quem vai resolver o nosso problema somos nós. Assim a doutrina espírita nos explica, assim Jesus nos explica, promovendo uma doutrina de autonomia, uma doutrina onde o homem toma as rédeas do seu destino e vai fazer o bem porque ele quer fazer o bem. Então o Cristo promete alívio, quer dizer, um descanso, um momento de afago em que nós vamos retomar nossas forças para continuarmos a caminhada. Ele não nos promete salvacionismo. Ele não vai nos salvar. Quem vai nos salvar somos nós mesmos, com as nossas atitudes, com a nossa mudança de comportamento, de pensamento. Então vejam que a mensagem do Cristo ela é clara. Nós é que a confundimos, nós é que a interpretamos de maneira equivocada. E ele nos convida a tomar o seu jugo. Ora, o que é o jugo? O jugo é aquela peça de madeira e Jesus usava dos exemplos que as pessoas estavam acostumadas. Então, era uma peça que
corriqueiramente estava passando para lá e para cá. Era uma peça de madeira que unia dois animais, de maneira que eles andariam de forma paralela e puxando o fardo, tendo o maior aproveitamento possível das suas forças. Porque se um animal enviesasse para um lado e o outro para o outro, a resultante seria menor, a possibilidade de puxar o fardo diminuiria. Então coloca-se esse jugo para que os animais andem paralelamente e, consequentemente, tenham uma maior eficiência no puxar o fardo. E é isso que ele está nos convidando, a tomarmos o jugo dele, a entrarmos neste jugo com ele, a aceitarmos as suas lições, a sermos aquele homem sensato que constrói a casa sobre a rocha quando nós ouvimos a palavra do Cristo e as praticamos. Então, tomar o seu jugo é aceitar os seus ensinos, é praticar os seus ensinos. E ele diz por quê? Aprenda comigo, porque eu sou brando e sou humilde de coração. Jesus, com uma autoridade humilde, aprenda comigo, não aprenda com os homens. E nós, na maioria das vezes, estamos querendo aprender com os homens que são falíveis como nós. Aprender com o padre, aprender com o pastor, aprender com o médium, aprender com o orador. Ora, todos nós estamos na mesma caminhada. Todos nós estamos nos esforçando para nos melhorarmos e, vez por outra, nós caímos. Então, nós não temos que aprender com os homens, nós temos que aprender com o Cristo. Porque ele já é brando e humilde, ou seja, ele já é um espírito puro. E todos nós estamos ainda numa escala evolutiva que na maioria de nós estamos ainda classificados como espíritos imperfeitos, como espíritos de terceira ordem, como Allan Kardec vai colocar lá no Livro dos Espíritos. Então, eu sou brando, eu sou humilde, eu já conquistei a pureza. É isso que o Cristo está falando. Então, siga a mim, como está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Ele é o nosso guia e modelo. Guia que vai mostrar caminho. Modelo é aquele que nós temos que imitar. Então é disso que o Cristo está falando. E ele diz, e assim vocês encontrarão repouso para as vossas almas. Vejam só, ele não diz repouso para o vosso corpo. Ele diz repouso para a vossa alma. Porque ele não está falando de descanso físico. Ele está falando de descanso espiritual. Ele está falando de paz íntima. Ele não está falando de nós deitarmos numa rede para descansar o corpo, não. Ele está falando de nós termos paz de consciência, de termos intimamente serenidade para enfrentarmos as dores. Achareis repouso para as vossas almas, não para os vossos corpos. Porque o jugo dele é suave, as suas leis são suaves. Nós é que nos rebelamos e não as praticamos. E, consequentemente, quando nós praticamos as leis de Deus, praticamos os ensinos do Cristo, o nosso fardo fica mais leve. Aquela aflição que veio convenientemente dimensionada do mundo espiritual, ela continua do mesmo tamanho que ela é. Ela não recebe uma sobrecarga. E no momento em que a gente entende as dores, entende o papel da dor, em verdade essa dor diminui, porque nós passamos a nutrir a resignação ativa, a nutrir a abnegação, o devotamento, a confiança em Deus e, consequentemente, nós nos tornamos mais fortes para enfrentar as dores. É disso que o Cristo está falando quando diz que o seu jugo é suave. Comentando agora um pouquinho da outra narrativa do Evangelho, que Allan Kardec coloca no item 3 deste capítulo, que é a narrativa de João, do capítulo 14, versículos 15 até o 17, mais o versículo 26. Esses são os versículos que Kardec selecionou para o item 3. E João diz então, registra então as palavras do Cristo, quando o Cristo vai dizer: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade,
que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ele estará convosco, ele estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Palavras poéticas, palavras de uma profundidade muito grande do Cristo, quando ele estava no seu último discurso no Monte das Oliveiras, já sabendo que chegara a hora dele retornar ao mundo espiritual, ele nos faz uma promessa. Mas ele promete para aqueles que o amam: se me amais, guardai os meus mandamentos. Ou seja, continuem vivendo com tudo aquilo que eu lhes ensinei. E eu prometo que eu vou pedir ao Pai e ele vai mandar um outro Consolador, porque ele, o Cristo, já era um Consolador, mas ele sabia que no mundo de provas e expiações nós teríamos muitas dores, né? Como ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabedor das dores que ainda teríamos que enfrentar, ele diz que mandaria um outro Consolador, mas este ficaria eternamente conosco, porque foi muito doloroso para os discípulos do Cristo o retorno dele ao mundo espiritual. Mas ele tinha esta missão, cumpriu esta missão. E agora ele promete um outro que vai ficar para sempre, que não poderia ser mais a figura de um homem, não poderia ter mais uma personalidade, mas sim uma doutrina. E esta doutrina ele vai chamar o Espírito de Verdade, que, como sabemos, Jesus virá assinando o Espírito de Verdade, coordenando do mundo espiritual a chegada da doutrina espírita entre nós. Teremos uma liderança no mundo espiritual, que é o Cristo, e teremos uma liderança no mundo físico, que é Allan Kardec. Com estas duas lideranças, o Consolador prometido chegou entre nós. Então, ele promete um outro Consolador porque ele sabia que nós precisaríamos, e que então é a doutrina dos Espíritos, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque no mundo, meus amigos, domina o materialismo. Nós somos espíritos imperfeitos, espíritos de terceira ordem, que Allan Kardec classifica como a matéria domina o espírito. Nós somos dominados ainda pela matéria. Então, o materialismo impede que a gente compreenda muitas coisas, porque nós só vemos a vida atual. Os nossos desejos são todos relacionados ao aqui e ao agora. Então, dessa forma, nós não temos condições de receber o Consolador. Para receber o Consolador, nós precisamos ter compreensão da vida futura. Precisamos ter fé em Deus e na vida futura. Assim, as lições do Cristo tornam-se compreensíveis. As lições da doutrina espírita tornam-se também compreensíveis. E agora que nós chegamos à doutrina espírita, nós que entendemos, vejam que ele colocou a condição: se me amais. Então, se nós amamos o Cristo, nós guardamos seus mandamentos. E se guardamos os mandamentos, nós estamos em condições de receber, de compreender o Consolador prometido, que vai nos ensinar todas as coisas, como Cristo falou, porque ele não disse tudo. E nem a doutrina espírita disse tudo. Porque o que ocorre é que Deus vai mandando as lições de acordo com a nossa capacidade de compreensão. Então, lá atrás, na chegada do Cristo, os ensinos foram ditos de forma alegórica, porque era aquilo que era possível para os homens compreenderem. Já agora, quando chega a doutrina espírita, nós já amadurecemos, já nos desenvolvemos um pouco mais e já temos condições de compreender de forma mais clara. Mas há muita coisa que ainda não chega porque a nossa capacidade de compreensão não está ainda compatível. Não se dá a uma criança um alimento que ela não possa digerir, é o que dizem os espíritos. Então, nós estamos recebendo as lições de acordo com a nossa capacidade de compreensão. E ele diz que ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito, porque aquilo que o Cristo disse foi distorcido muitas vezes pelos homens.
Essa é uma questão. E a doutrina espírita tem esse papel de ser o evangelho redivivo, de trazer a doutrina do Cristo na sua essência. Porque os homens, nós somos os homens, porque nós estávamos lá e agora estamos aqui. Não são outros, somos nós mesmos que antes estávamos lá, distorcemos, deformamos as lições do Cristo para atender aos nossos desejos imediatos, para atender às nossas paixões, para atender a projeto de poder temporário, infantilidade da nossa parte. Então, o Consolador vem resgatar, vem colocar tudo no seu devido lugar. E nós precisamos ter cuidado para não distorcermos agora o Consolador, porque nós, como almas frágeis, queremos caminhos fáceis e não há caminho fácil. O caminho evolutivo, ele passa pela dor para nós crescermos. O caminho evolutivo passa por mobilizarmos a nossa vontade, por fazermos a nossa parte, por irmos ao Cristo, por nos movimentarmos. Então, caminhos fáceis, meus amigos, não existe. A salvação é feita por nós. Nós é que vamos buscar o caminho da salvação. Ninguém vai nos salvar. Ninguém vai colocar a mão na nossa cabeça e nós vamos nos tornar anjos. Isso não existe. O que existe é trabalho, trabalho e trabalho de nossa parte para que possamos evoluir. Então, o Espírito de Verdade preside a chegada do Consolador, né? Este que vai assinar as 4 mensagens deste capítulo, né? Porque este item é o 3, Kardec comenta no 4, e do 5 ao 8 o Espírito de Verdade vai assinar. E como falamos, o Espírito de Verdade é o próprio Cristo. Nós podemos encontrar confirmação disso em muitos lugares, né? E aqui o tempo não nos permite nos alongarmos neste aspecto. Não é o objetivo nos alongarmos neste aspecto. Mas só para não ficar em branco, Allan Kardec vai dizer primeiro que o Espírito de Verdade é uma individualidade, conforme está lá no livro A Gênese, capítulo 17, item 40. Né? Ele vai dizer: o Espiritismo é fruto do ensino coletivo dos Espíritos, ensino a que preside o Espírito de Verdade. Então, aqui é uma individualidade, e só para citar uma fonte, no item 48 do capítulo 4 do livro dos Médiuns, Allan Kardec, nós vamos perceber que ele mesmo vai deixar claro para nós que o Espírito de Verdade é o Cristo, porque ele ali está falando do sistema uniespírita ou monoespírita. Em um parágrafo, vocês podem ir lá ler e vocês vão constatar o que estamos dizendo. Item 48 do livro dos Médiuns. Tá? Vocês vão ver que em um parágrafo, Kardec vai se referir ao Cristo chamando de Cristo, né? Sendo este o Espírito do Cristo, que é o sistema em que somente um único Espírito se comunicava, né? Kardec está refutando essa teoria. E ele vai dizer que, segundo essa teoria, o Espírito que se comunicava é o Cristo. Mas depois, no outro parágrafo, Kardec vai se referir de novo a essa individualidade e vai o chamar de Espírito Verdade. Então, o próprio Kardec, num parágrafo, chamou de Cristo, no outro parágrafo, chamou de Espírito Verdade, a mesma individualidade, nos dando, consequentemente, a certeza de que esta individualidade é o próprio Cristo, como faz todo sentido. E muitas outras fontes nós poderíamos citar, né, mas não é o objetivo de hoje. Enfim, o Espírito de Verdade vai apresentar, então, 4 mensagens, como falamos. E nestas mensagens nós já vamos identificar o Cristo. Será mais uma comprovação da identidade do Espírito de Verdade. Porque no item 5, por exemplo, ele diz: venho como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Ora, quem é que veio outrora falar aos filhos de Israel, senão o próprio Cristo, né? No item 6, ele vai dizer: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de sua prova. Então, neste capítulo, que é um capítulo consolador, o Cristo está nos dizendo: nós precisamos elevar a nossa resignação
ao nível das nossas provas, das nossas expiações. É o convite que ele está nos fazendo. No item 7, quem poderia falar assim? Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar, senão o próprio Cristo. Então, as próprias mensagens o identificam como o próprio Cristo, o Espírito de Verdade, o próprio Cristo. No item 8, ele vai falar que Deus consola os humildes, dá força aos aflitos, né? Vai falar que a abnegação e o devotamento são uma prece contínua. Vai nos incentivar a praticarmos a abnegação, a termos o devotamento. E ele vai dizer, possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade. Em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. A reclamação da dor significa que nós não temos fé em Deus. Porque quando nós dizemos, nós cremos em Deus, ora, isso significa que nós não podemos reclamar da dor. Isso tem uma consequência moral que é não poder reclamar da dor, porque nós identificamos Deus como o Pai amoroso, misericordioso, que nos ama, como a inteligência suprema, como a causa primeira de todas as coisas. Então, se nós reclamamos, é porque nós ainda não temos esta convicção. E o Cristo está falando para nós não reclamarmos. Porque quando nós reclamamos, a dor aumenta, como falamos lá no jugo leve. Por quê? Porque passamos a ter a sobrecarga. Então, reclamar da dor significa não confiar em Deus, não ter fé no futuro. E essas coisas nós precisamos, de fato, aprender a desenvolver em nós para vivermos mais felizes e, consequentemente, passarmos de forma mais amena pelas nossas provas e expiações, que são inevitáveis, porque somente com provas, com dores, nós vamos evoluir. É o que os Espíritos nos falam. Expiação, ela termina quando nós nos ajustamos com as leis de Deus. Os Espíritos de terceira ordem têm expiação. Os Espíritos de segunda ordem não têm. Só tem provas, porque a prova é que vai fazer ele evoluir, aburilar as suas virtudes, né? Então o Espiritismo nos consola, porque ele vai ao encontro de uma aspiração instintiva do homem quanto ao futuro. O Espiritismo nos consola porque ele nos apresenta um futuro em que a nossa razão, o nosso racional, a nossa lógica, o nosso bom senso pode admitir. E quando temos essa certeza na vida futura, as misérias da vida presente são amenizadas. Por isso que ele nos consola, né? Então, quando nós compreendemos qual é a razão da dor, quando elas se tornam explicáveis, justificáveis, elas são aceitas sem revolta e nós eliminamos a sobrecarga. O Espiritismo nos consola porque nos diz que os seres que amamos, nós não nos separamos deles. Eles voltaram para o mundo espiritual, mas nós continuamos em contato com eles e quando voltarmos também estaremos, os reencontraremos. Ora, Deus não separa quem se ama. Por isso que o Espiritismo nos consola. E o Espiritismo nos consola porque só indica para o homem fazer o bem. Então, tornar-se melhor nas suas relações recíprocas. É isso que o Espiritismo vem nos apresentar. Então, definitivamente, precisamos aceitar as nossas aflições sem nenhuma reclamação. Precisamos compreender quem somos, de onde viemos, para onde vamos. O Espiritismo consola pela fé, pela esperança, pelas explicações racionais. Não é um consolo imediato, não é um consolo da matéria, mas é um consolo para o futuro, um consolo para sempre. Isso que nós precisamos compreender. O Espiritismo nos consola porque ela acaba com aquela imagem que trazíamos de céu, de inferno, de demônios, e nada disso existe. Vamos compreendendo e nos esclarecendo, consequentemente nos consolando. O Espiritismo nos consola porque nos apresenta a possibilidade de escolha, temos livre-arbítrio, temos responsabilidade, somos sujeitos a uma lei de causa e efeito. O Espiritismo nos consola porque nos dá uma razão justa para vivermos e nos dá uma razão justa para as dores que se apresentam na nossa existência.
E para concluirmos as nossas reflexões, falando de consolo, vamos lembrar daquilo que o evangelista Lucas registrou no capítulo 24 do seu evangelho, versículos 13 até o 35. Lucas, resumidamente, vai dizer que após a crucificação, os discípulos do Cristo ficaram entristecidos, desapontados, abatidos. E 2 desses discípulos saíram de Jerusalém, estavam viajando para Emaús, estavam na estrada de Emaús. Quando então um viajante o encontrou pelo caminho e percebeu o estado de sofrimento e ficou compadecido com aqueles 2 irmãos. E eles então foram trazendo suas lamentações, porque o Cristo havia sido crucificado. E aquele peregrino foi explicando para eles, com base nos textos sagrados, foi trazendo explicações, que foi consolando aqueles corações. Aqueles homens foram, aos poucos, retomando o bom ânimo com o atendimento fraterno, vamos dizer assim, que esse peregrino proporcionou a eles durante a caminhada. E quando eles chegam ao seu destino, convidam aquele peregrino para uma refeição, e somente quando este peregrino vai partir o pão é que eles identificam que estavam o tempo todo ao lado do próprio Cristo. E é o próprio Cristo que os estava consolando. E nós também somos como esses discípulos, meus irmãos. Também estamos na nossa estrada de Emaús, a nossa fé vacila, mas o Cristo está sempre ao nosso lado, nos explicando os melhores caminhos, trazendo a doutrina espírita, trazendo o Consolador prometido para, durante a nossa estrada de Emaús, levantar o nosso ânimo, para termos também bom ânimo, porque ele diz que venceu o mundo e nós também poderemos vencer. Que possamos aproveitar as riquíssimas lições do Cristo e da doutrina espírita para encontrarmos novos caminhos que venham a nos fazer pessoas mais felizes. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Jesus nos abençoe. E vamos agora fazer uma prece para concluirmos o nosso encontro de hoje. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais do Centro Espírita Amor e Caridade, é momento de elevarmos a nossa gratidão por esta oportunidade de aqui conversarmos sobre as lições do nosso Senhor, de aqui encontrarmos novas possibilidades para as nossas vidas. Abençoa a todos nós, abençoa a todos os lares, Senhor, que agora estão conectados conosco, que as energias benfazejas possam ser irradiadas para cada lar, para cada familiar. Envolva-nos, Senhor, em paz, em amor, e que possamos abrir os nossos olhos, despertar do sono da ilusão materialista, para assim termos uma caminhada mais eficiente na nossa encarnação. Muito obrigado, Senhor. Abençoa-nos, protege-nos mais esta vez. Que assim possa ser, com a graça do bom Deus. Muita paz a todos.